Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu me chamo Léo Garcia. Nossa aula hoje estará voltada para o terceiro ano do ensino médio, na parte da geometria analítica. Falaremos sobre as inclinações da reta, os coeficientes angulares da reta, equação fundamental da reta e as formas de reta, certo? A nossa aula será a resolução de exercícios e se no final da aula você tiver gostado, deixe o seu gostei, deixe também o seu não gostei, faça seus comentários, eles são importantes para que nós possamos aperfeiçoar o processo pedagógico de ensino-aprendizagem. Para você que é meu aluno, para você que não é meu aluno, vem comigo que a aula vai começar agora. Bem, pessoal, como eu havia falado para vocês, nossa aula será direcionada ao terceiro ano do ensino médio. Vamos trabalhar na área da geometria analítica, o ponto e a reta. Então, nós vamos falar sobre as inclinações das retas, os coeficientes angulares da reta, a equação fundamental da reta e as formas de reta. Então, nós vamos ver como é que as questões elas vêm pedindo esses conhecimentos, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a aula de hoje será resoluções de exercícios, né? Será uma correção de uma atividade que eu passei para os meus alunos. Essa atividade está no livro didático adotado por nós, professores, na nossa escola, na página 6, a questão 31. Essa questão ela pede para passar a equação da reta para a forma indicada. Como é que ela vai vir? Ela vai nos dar uma equação e vai pedir um formato para nós transformarmos essa equação em um formato. Nesse caso aqui, ele está me dando essa equação aqui e está pedindo que eu transforme essa equação nessa forma aqui, que é a forma reduzida. Só relembrando, a forma reduzida vai ser essa aqui, ó. Y igual a m vezes x mais n, onde m é o coeficiente angular, que multiplica o x, e o n é o coeficiente linear, que não está associado, não está ligado a nenhuma variável. Essa equação reduzida, ela tem uma característica. Que característica é essa? O y, ele vai ficar isolado dos demais termos. Geralmente, ele é mais utilizado antes da igualdade e os demais termos depois da igualdade, mas não queira dizer que isso possa vir invertido, né? Então, essa equação, outra coisa que é importante nós sabermos é identificar que tipo de equação nós estamos tendo aqui. Qual é a forma dessa equação? Então, essa equação ela é uma equação segmentária. Essa equação segmentária ela tem uma forma de ser escrita e tem uma característica geral, que é importante nós identificarmos essa forma e essa característica. Então, vejamos. A primeira característica da equação segmentária é que depois da igualdade eu tenho um 1 aqui, ó. Bom? A segunda característica da equação segmentária é que as variáveis x e y, que vão ficar antes da igualdade, elas vão estar sendo divididas por valores, certo? No caso, o x vai estar sendo dividido por um valor qualquer e o y vai estar sendo dividido por um outro valor qualquer. Então, o formato vai ficar assim, x sobre a mais y sobre b, que é igual a 1, tá bom? Então, nós vamos pegar essa equação aqui e vamos deixar nesse formato aqui. Primeira coisa que eu tenho que perceber aqui é que essa equação segmentária eu tenho denominadores. Então, eu tenho que encontrar uma forma matematicamente correta de tirar esses denominadores daqui, certo?
Então, perceba que 3 e 2 são primos entre si. O que quer dizer isso? Quer dizer que o 3 é divisível somente por 1 e por ele mesmo, e que o 2 é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Então, nós vamos tirar o MMC de 2. Vamos tirar o MMC de 2 e 3, tá certo? Que por eles serem primos entre si, nós vamos apenas multiplicar. 2 vezes 3, que vai dar... Nós temos aqui, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 6 aqui, vou dividir por esse 3 aqui, que é o denominador da primeira fração. E o resultado eu vou multiplicar pelo x, que é o numerador da primeira fração. Do mesmo jeito eu vou fazer aqui. Esse 6 vou dividir por esse 2, que é o denominador da segunda fração. E o resultado eu vou multiplicar por esse y, que é o numerador da segunda fração. Aqui você tem que compreender que ele tem 1, mas poderia ser 1 sobre 1. Toda fração é uma divisão e qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, esse 6 eu vou dividir por 1 e o resultado eu vou multiplicar por 1, tá certo? Então, quando eu pegar 6 dividir por 3, que vai dar 2, multiplicar por x, vai dar 2x. Quando eu pegar 6 dividir por 2, vai dar 3, multiplicar por y, vai dar 3y. Quando eu pegar 6 dividir por 1, vai dar 6, multiplicar por 1, vai dar 6. Então, a equação ela vai ficar assim. 2x mais 3y igual a 6. Qual é o objetivo disso aqui, de tirar esse MMC? Para poder a gente eliminar aqui, no caso, os denominadores dessa fração, certo? Então, feito isso, então nós já podemos cancelar, né, esses denominadores, retirar esses denominadores, e agora nós temos a equação 2x mais 3y igual a 6. Então, veja que nós precisamos deixar essa equação nesse formato aqui, onde o y fica isolado. Então, nós vamos ter que isolar aqui também o y. Vamos isolar o y dos demais termos. Agora, nós vamos ficar com, dessa forma aqui, o 3y isolado. Aqui eu tenho mais 2. Então, eu vou ter que dar um jeito matematicamente correto de tirar esse 2 daqui, né? Então, vou usar o simétrico dele, que se aqui é mais 2, o simétrico dele vai ser menos 2, né? Então, quando eu acrescentar menos 2 aqui e menos 2 aqui, então eu vou cancelar esse menos 2 com esse mais 2. E vai sobrar só esse menos 2 aqui. Então, eu tenho menos 2x e o 6, como eu não estou fazendo nada com ele, ele vai permanecer no mesmo local que está com o mesmo sinal. Consegui isolar o y. Detalhe, esse y aqui, ele ainda está acompanhado do 3. Eu tenho que deixar ele completamente solitário, completamente só. Então, qual vai ser o processo que nós vamos utilizar? Vejamos. Vamos pegar essa equação aqui, aqui ela. Se eu quero deixar esse y sozinho, tenho que tirar esse 3 daqui. E a forma matematicamente correta, então eu preciso só apenas lembrar que qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1, e que 1 vezes qualquer número vai ser o próprio número que eu multiplicar. Então, eu vou dividir todos os termos por 3, certo? Por que eu não divido só o primeiro termo por 3? Porque eu tenho que respeitar esse sinal aqui igual. Então, o que eu fizer em um termo, eu tenho que fazer em todos os termos. Então, quando eu fizer isso, dividir todos os termos por 3, 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, ó, vou cancelar esse primeiro 3, que é 3 dividido por 3. Vou cancelar esse segundo 3, que é 3 dividido por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. E aí, quando nós fizermos isso, nós vamos ter essa equação. Olha aqui. Y, cancelei os 3, né? O 3 por 3 dá 1, vezes y é y. 3 por 3 dá 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, então deixa só o y aqui. Menos 2x sobre 3, mais 6 sobre 3. Muito bem. E agora? Bem, agora
Nós vamos tentar ver se dá para simplificar alguma dessas frações, tá certo? O que é simplificar? Simplificar é você encontrar um número que divida a parte de cima, que é o numerador, pela parte de baixo, que é o denominador, ao mesmo tempo. Tem que ser o mesmo número para dividir numerador e denominador. Por exemplo, na primeira fração nós não temos, né, que é 2 e 3. Então, a gente repete ela, tá aqui, menos 2x sobre 3. Na segunda fração, veja que eu tenho 6 dividido por 3, que dá para dividir o 6 por 3 e o 3 por 3. Ou dividir direto, né? 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, a nossa equação vai ficar assim. Y igual a menos 2x sobre 3 mais 2. Tá bom? Então, veja que aqui eu já obtive a equação reduzida, tá aqui. A questão, ela se acaba aqui, tá bom? Porém, nós vamos aproveitar a oportunidade para fazermos algumas revisões. Então, vejamos. Quem seria, no nosso caso, o coeficiente angular? Equação reduzida, está aqui. Coeficiente angular é o número que multiplica o x. Então, nesse caso, quem é que está multiplicando o x? É o menos 2 sobre 3. Então, o meu coeficiente angular, o meu m, vai ser menos 2 sobre 3. Quem seria o meu coeficiente linear? O meu coeficiente linear vai ser o número que não está associado a nenhuma variável, certo? No caso, n. E aqui, quem é o meu número que não está associado a nenhuma variável, a nenhuma letra? É o 2. Então, meu coeficiente linear, que é o n, vai ser 2. Ok? Bem, então aqui nós já aprendemos a transformar uma equação segmentária em uma equação reduzida e também revisamos como identificar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Agora nós vamos aproveitar a mesma questão para pegar essas informações do coeficiente angular e do coeficiente linear e colocarmos no gráfico, certo? Porque as questões, elas também podem vir assim. Elas podem nos dar uma equação e pedir para colocarmos no gráfico, certo? Então, para isso, a gente precisa identificar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, vamos aqui. Está aqui a questão, 31. Está aqui o item A, né? A equação segmentária. O formato da equação reduzida que ela está pedindo. A resolução que nós encontramos no slide anterior. Y igual a menos 2x sobre 3 mais 2. O coeficiente angular que nós encontramos no slide anterior, que é menos 2 sobre 3. Que se você dividir 2 por 3 vai dar 0,66, né? E repete o sinal do menos. E o nosso coeficiente linear, que é 2. Bem, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar essas informações e vamos tentar colocar no gráfico, tá bom? Para nós entendermos bem isso aí, nós vamos mostrar para vocês aqui como isso se localiza no ciclo trigonométrico, tá certo? Então, vejamos. Eu tenho aqui um ciclo trigonométrico, eixo x, eixo y. Eu tenho aqui o centro da circunferência, que é o O. Tenho aqui a reta tangente. A reta tangente, ela é uma reta que ela toca a circunferência em apenas um ponto, tá bom? É importante nós lembrarmos que essa reta tangente, ó, do 0 para cima eu tenho valores positivos. Do 0 para baixo eu tenho valores negativos. Tenho aqui estou delimitando aqui um arco, certo? Colocando aqui, delimitando a extremidade de um arco. Esse arco, ele tem 33,5 graus.
Vamos entender aqui uma coisa, de onde é que está vindo esse 33,5 graus? Esse 33,5 graus, na realidade, é a tangente de 33,5 graus é que vai dar 0,6, né? Lógico que para você fazer isso mentalmente fica difícil, para você calcular isso sem o uso de um meio eletrônico, de uma calculadora, fica difícil. Para você, ou sem o uso de uma tabela, fica difícil, né? Então, nós já estamos dando aqui o valor. Se a questão ela te der alguma coisa que precise você trabalhar com essa tangente, ela vai te dar a tangente, né? Ela vai dizer, considere tangente de tal igual a tal, né? Então, nesse caso aqui, nós estamos fazendo essa consideração, tá bom? Então, essa extremidade desse arco é 33,5. Estou denominando esse ponto de A, tá bom? E aqui eu tenho, partindo do centro a esse ponto aqui, eu tenho um ângulo. Tá aqui o ângulo. Esse ângulo, como eu estou partindo do centro, o valor do ângulo que eu tenho aqui é o mesmo valor do meu arco aqui. Então, esse meu arco aqui, ele tem o mesmo valor aqui. Mesmo valor do ângulo central, tá bom? Então, o que é preciso nós entendermos? É preciso nós entendermos como nós encontramos essa tangente, geometricamente falando. Então, a tangente, você vai encontrar o seguinte, ela tem que ser uma reta, que ela tem que tocar a extremidade do arco, ela tem que passar pelo centro do ciclo trigonométrico e tem que tocar ao mesmo tempo a reta tangente. Certo? Então, só vai ser tangente se ela satisfizer essas três condições. Partir do centro, tocar a extremidade do arco e tocar a reta tangente. Então, o que é a tangente de 33,5? Na realidade, é esse espaço aqui. Isso aqui é a tangente 33,5, que no caso é positivo, tá certo? Então, qualquer valor entre 0 e 90, dentro dessas três condições que nós mencionamos, partir do centro, tocar a extremidade do arco, tocar a reta tangente, ela sempre vai ser positiva. Qualquer valor de arco, de ângulo que esteja entre 0 e 90 graus, ele sempre vai ser positivo. Em contrapartida, se nós estendermos aqui, ó, uma linha reta aqui, essa linha reta ela vai tocar o terceiro quadrante, ó, primeiro, segundo, terceiro quadrante. Qualquer valor que esteja entre 180 e 270 graus, ele vai partir, ele vai tocar a extremidade do arco, vai passar pelo centro e vai tocar a reta tangente. Também vai ser positivo. Então, valores do primeiro quadrante e do terceiro quadrante, tangente positiva. Certo? Então, mas o valor aqui é negativo, né? O valor aqui é negativo e como é que nós vamos explicar isso? Eu escolhi uma forma de explicar geometricamente como se processa, tá bom? Para você entender o processo, porque você entendendo o processo, você entende o cálculo, você tem a fórmula e sabe de onde é que esses valores estão se obtendo, né? E nós não vamos ficar limitado que aquele valor, aquele sinal é da fórmula. Não, então nós vamos saber de onde é que está fazendo. A fórmula vai facilitar a nossa vida para nós chegarmos no resultado, tá bom? Então, eu vou pegar esse mesmo arco aqui, já que no ciclo trigonométrico eu posso me locomover no sentido positivo, que é o anti-horário, no sentido negativo, que é no horário, eu vou delimitar um arco aqui no sentido negativo, tá certo? Esse arco, ele vai ter o mesmo valor em graus aqui do sentido positivo, certo? Se aqui é 33,5, aqui também vai ser 33,5. Diferença que aqui é positivo e nesse caso aqui ele é negativo, certo? Então, aqui eu estou delimitando um ponto B. Eu
coloquei esse ponto B aqui para delimitar a extremidade do arco de 33,5 negativos, tá bom? Esse valor aqui, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. E aí eu vou traçar um segmento de reta partindo do centro do ciclo trigonométrico, tocando o ponto B, que é a extremidade de menos 33,5, e tocando ao mesmo tempo a reta tangente. Quando isso acontecer, eu estou encontrando a tangente de menos 33,5, que é esse espaço de azul aqui. Então, vejamos. Se nós considerarmos o ciclo trigonométrico, tá bom? Esse ciclo aqui, 360 graus, menos esse pedaço de 33,5, você vai ter 326,5. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a tangente de menos 33,5 e 326,5 é a mesma, certo? Por quê? Porque eles têm a mesma extremidade. No caso, vai ser menos 0,66. Se nós continuarmos essa linha reta aqui, nós iremos aqui para o segundo quadrante. Segundo quadrante, nós vamos ter arcos compreendidos entre 90 e 180. Então, qualquer arco que esteja entre 90 e 180, que passar a sua extremidade, você ligar um segmento de reta, passando a sua extremidade pelo centro e tocando a reta tangente, você vai ter a tangente negativa. Então, tangente de arcos que estão no segundo quadrante, no quarto quadrante, ela será negativa, tá bom? Então, aqui nós estamos traçando uma reta suporte apenas para justificar o porquê que esse arco 33,5 ele tem o mesmo valor, né? Então, você considera aqui o triângulo AOM e o triângulo OBM, certo? Eles têm, por exemplo, o raio é o mesmo, né? Que é 1 no ciclo trigonométrico, o raio é 1. Qualquer raio de qualquer circunferência com o mesmo centro é 1, tá certo? Então, considerando, eles têm um ângulo de 90 graus em todos os dois triângulos e considerando o segmento OM, que é o lado em comum. Então, esse triângulo OAOM e o triângulo OBM, eles têm lado em comum, eles têm ângulo em comum e tem outro lado em comum. Então, pelo caso lado, ângulo e lado, eu afirmo que esses dois triângulos, AOM e OBM, são congruentes. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os triângulos congruentes, eles têm lados correspondentes e ângulos correspondentes. Então, se aqui é 33,5, aqui também é 33,5. Diferença é que no ciclo trigonométrico, eu estou no sentido anti-horário, 33,5 positivo. No sentido horário, 33,5 negativo. E aí, nós temos aqui o coeficiente angular, ele é negativo, menos 0,66. O coeficiente angular você obtém calculando a tangente de um ângulo, tá certo? No nosso caso aqui, nós estamos calculando a tangente de menos 33,5 ou a tangente de 326,5. Então, a tangente de um ângulo para dar menos 0,66, no caso, a tangente de 326,5, que é igual a menos 0,66, ou a tangente de menos 33,5. Agora, nós vamos pegar essas informações. Então, eu tenho aqui o plano cartesiano, né, gente? Vou traçar a reta. A reta, ela tem que ser decrescente, né? Na medida que a gente aumenta o valor de x, a gente tem que diminuir o valor de y. Esse ângulo aqui vai ser menos 33,5, sentido horário. Já no sentido anti-horário, você vai ter um ângulo de 326,5, tá bom? Então, a tangente 326,5 e a tangente de menos 33,5, todas vão dar menos 0,66. É importante
nós também compreendermos o seguinte: essa reta aqui, ela toca o eixo y em um ponto. Esse ponto que ela toca o eixo y é o n, certo? Que é o coeficiente linear, que no nosso caso é o 2, tá bom? Então, nosso n aqui é igual a 2, e assim a gente finaliza o item A da questão 31. Então, gente, concluído o item A, agora nós vamos para o item B. No item B, nós temos essa equação aqui, tá bom? Ela quer a forma geral. Sempre lembrando que a forma geral é ax mais by mais c, que é igual a zero, né? E aí, o que nós temos que perceber é que, né, nesse formato aqui, nós temos uma fração, e nós vamos ter que encontrar uma forma matemática de tirar essa fração daí, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse y menos 6, vou dividir por 1. Então, tem um denominador 1. E aí eu vou, na realidade, eu vou multiplicar os meios pelos extremos. Eu digo para os meus alunos que eu vou fazer um cruz credo, né? Então, eu vou multiplicar o 2 pelo y menos 6, o 1 vezes o 1, que multiplica o x mais 4. Aplicando a propriedade distributiva, 2 vezes y vai dar 2y, 2 vezes menos 6 vai dar menos 12. 1 vezes x vai dar x, 1 mais 4 vai dar 4. Então, veja que aqui eu já não tenho mais o denominador, já não tenho mais fração. Então, estou próximo a esse formato aqui. Então, a característica da equação geral são todos os valores de um mesmo lado, né? Antes da igualdade, então eu vou deixar tudo antes da igualdade. Nesse caso, eu não vou mexer com x, não vou mexer com 4, já que o x é positivo, e vou trabalhar com o 2y e o menos 12, trocando de termo, né? Trocando de lado. Então, essa equação ela vai ficar assim: repito o x, que ele vai permanecer do mesmo lado, repito 4. Então, aqui o mais 2y, eu vou usar o simétrico dele, que é menos 2y. O mais 12, vou usar o simétrico dele. O menos 12, digo melhor, vou usar o simétrico dele, que é mais 12, que é igual a zero. Todos estão do mesmo lado, só falta arrumar aqui, né? Deixar as variáveis iguais e somar esses números, esses valores. Então, vai ficar x menos 2y mais 4 com mais 12 vai dar mais 16. Bem, aqui nós encontramos a resposta da questão. A questão acaba aqui. Porém, nós vamos aproveitar a oportunidade para encontrarmos o coeficiente angular e linear, porque tem questões que dá a equação e pede o coeficiente angular e o coeficiente linear. E já que a gente tem o coeficiente angular e o linear, vamos aproveitar a oportunidade para construirmos o gráfico da questão, a reta no gráfico, né? Porque tem questões que dá a equação e pede a construção do gráfico, ou dá o gráfico e pede o coeficiente angular e o linear, ou dá o gráfico e pede a equação. Então, vamos trabalhar já também fazendo uma revisão, já para a gente compreender todos esses aspectos, tá bom? Então, eu tenho aqui a equação reduzida da reta, y, que é igual a m, que multiplica x mais n, onde o m é o coeficiente angular, o valor que multiplica o x, e o n é o coeficiente linear, é o valor que não está associado a nenhuma variável. Essa equação ela tem uma característica, né? A característica dela é que o y está isolado dos demais termos. Então, eu vou pegar essa equação aqui, tá bom? E vou isolar o y. Isolado o y, a equação vai ficar assim, menos 2y, que é igual. Aí aqui, ó, é mais x, vou usar o simétrico dele, menos x. Aqui é mais 16, vou usar o simétrico dele, menos 16.
né? Então, estou trocando de lado, entre aspas, né? Então, aqui eu tenho o y quase isolado, né? Só que ele está negativo, geralmente ele é utilizado positivo. Então, para deixarmos ele positivo, vamos multiplicar por menos 1. Apenas fazer o jogo de sinal, né? Então, vai ficar dessa forma. Menos com menos vai ficar mais. 2y vezes 1 dá 2y. Menos com menos vai ficar mais. X vezes 1 vai dar x. Menos com menos vai ficar mais. 16 vezes 1 vai dar 16, não é isso? Então, e agora? Quase lá, né, gente? Precisamos apenas deixar o y sozinho. E para isso, nós vamos dividir todos os termos por 2. Porque quando eu dividir 2 por 2 vai dar 1, e 1 vezes y vai dar y, né? Então, cancela esse 2 do numerador da fração com esse 2, que é o denominador da fração. O que é que eu tenho agora? Eu tenho o y ficou sozinho, o x sobre 2 e o 16 dividido por 2, que vai dar 8, né, gente? Então, eu tenho aqui a equação reduzida, tá bom? Obtive a equação reduzida. Veja que eu estava na equação geral, transformei na equação reduzida. O que eu vou fazer agora? Daqui eu vou identificar o meu coeficiente angular, que é o meu m, e o meu coeficiente linear, que é o meu n, certo? Então, quem é o coeficiente angular? É o número que está multiplicando o x. Quem está multiplicando o x? Na realidade, é 1 sobre 2, que dividindo 1 por 2 vai dar 0,5. Quem é o meu coeficiente linear? É o número que está sozinho, sem estar associado a nenhuma variável, que na realidade é o 8, né? Então, tá aqui, eu obtive os coeficientes, né, angular e linear, e a partir daqui nós vamos construir o gráfico, tá bom? E, pessoal, agora dando continuidade ao item B da questão 31, nós temos aqui a equação, né, que a questão nos deu. Temos aqui a equação reduzida, tá certo? Que encontramos no slide anterior, o coeficiente angular, o coeficiente linear. E agora nós vamos, com essas informações, construir o gráfico da reta. Para isso, primeiramente, vamos recorrer ao ciclo trigonométrico para compreendermos melhor essas informações que aqui nós obtivemos. Então, eu tenho aqui o ciclo trigonométrico, a tangente, né? Valores positivos do 0 para cima, valores negativos do 0 para baixo. Estou delimitando aqui a extremidade de um arco. Esse arco está dando 27 graus. Por que está dando 27 graus? Porque a tangente de 27 graus é aproximadamente 0,5, tá certo? Então, agora, esse ponto, que é a extremidade desse arco, eu estou denominando de A, e aqui eu tracei um segmento de reta. Nesse segmento, ele está partindo do centro do ciclo trigonométrico, está passando pela extremidade, pelo ponto A, que na realidade é a extremidade do arco de 27 graus, está tocando a reta tangente. Então, quando ele toca a reta tangente, aí eu obtenho a tangente de 27, né? Que é esse espaço aqui. Então, para obter a tangente, nós precisamos de três valores, né? Para obter a tangente, nós precisamos de 3 passos, né? Então, primeiro, 3 condições. Primeiro, partir do centro, né? Tocar a extremidade do arco e tocar a reta tangente. Então, aqui eu tenho uma tangente de 27 graus, tá bom? Então, o meu coeficiente angular é 0,5, né? Que é 1 sobre 2.
Como é que a gente encontra o coeficiente angular? Uma das formas é calculando a tangente do ângulo considerado. No nosso caso, o ângulo considerado aqui é 27, né? Então, a tangente de um determinado ângulo vai ser 0,5, no caso, vai ser 27 graus. Também poderia ser, se nós estendêssemos aqui essa reta, né? Então, poderia ser um ângulo aqui correspondente ao terceiro quadrante, entre 180 e 270 graus, tá bom? Seria positivo, né? Mas não vem o nosso caso agora. Então, construindo o gráfico, nós temos aqui o plano cartesiano. Nesse gráfico nós vamos construir, nós temos que observar bem que o coeficiente angular aqui ele é positivo. Se ele é positivo, a nossa reta ela tem que ser crescente. Como assim? Na medida que eu aumentar valores para x, eu irei aumentar valores para y, né? Então, aqui eu tenho zero. Na medida que eu me aproximar do zero aqui, que eu estou do lado esquerdo, eu estou aumentando o valor de x. E automaticamente, eu vou estar no eixo y, eu vou estar distanciando do zero, aumentando o valor de y, certo? Então, ela é crescente. Então, nós temos aqui um arco de 27 graus. E aí, é importante nós compreendermos que essa reta, ela toca o eixo y. No momento que ela toca o eixo y, nesse ponto aqui, eu obtenho o meu coeficiente linear. No nosso caso aqui é o 8, né? O meu coeficiente linear é o 8, meu n. Então, vai ser 8 e o meu n vai ser 8. Então, assim, nós finalizamos o item B. Então, gente, vamos dar continuidade à nossa correção, né? O item D, eu tenho aqui duas equações, está pedindo para formar para a forma geral, né? Então, no caso, se você está olhando aqui, está difícil compreender, eu sugiro que você volte na nossa playlist, assista as outras aulas, para poder voltar aqui e dar continuidade, tá certo? Então, é importante nós sabermos que formato é esse dessas equações e sabermos que formato é esse. A forma geral, o formato é ax mais by mais c que é igual a zero. Esse formato aqui nós vamos chamar de equações paramétricas. O que são equações paramétricas? São duas equações que elas pertencem à mesma reta e têm um fator em comum entre as duas. No nosso caso, é o t, né? O t da equação x e o t está na equação y. Então, a equação x e y, elas pertencem à mesma reta, tá bom? Então, de uma certa forma, nós vamos ter que pegar essas duas equações e deixar em uma equação só. Então, como é que nós vamos fazer isso? Primeiramente, vamos pegar a primeira equação e vamos isolar o t, tá bom? Isolando o t, veja que aqui o t está negativo e ele vai aparecer, depois da igualdade ele está negativo, ele vai aparecer antes da igualdade positivo. Nós usamos o simétrico, tá bom? O 3 aqui, nós não trocamos o sinal. E o x, que era mais x, antes da igualdade, e depois da igualdade apareceu menos x, porque usamos o simétrico. Conseguimos isolar o t. Agora vamos pegar a equação y. Na equação y, que é igual a t mais 2, vamos pegar esse t aqui e vamos substituir pelo valor do t que nós conseguimos isolar. Então, vamos substituir esse t por 3 menos x. Então, eu tenho aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou apenas somar, né, o 2 mais o 3 e repetir o menos x. Então, eu tenho y igual a menos x, 2 mais 3 vai dar 5. Esse formato aqui, gente, na realidade, é o formato da equação reduzida, né? M que multiplica x mais n. Onde m é o coeficiente angular, está multiplicando o x, e o n é o coeficiente linear. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a equação reduzida da reta, está aqui ela. Vamos deixar nesse formato. A forma geral, ela, novamente, ela tem uma característica. Todos os valores ficam juntos, de preferência antes da igualdade, né?
Então, eu vou pegar esses valores aqui e vou deixar tudo junto antes da igualdade. Então, no nosso caso, vai ficar assim. Primeiramente, antes de fazermos essa transformação, vamos entender que o nosso coeficiente angular aqui, no caso, é o menos 1, né? Já que eu tenho menos x, tá certo? Já que eu tenho menos x, nosso coeficiente angular é o menos 1. Porque menos 1 vezes x vai dar menos x. Nosso coeficiente linear é o 5, tá bom? E aí, agora, nós vamos passar para a equação geral, né? Que é esse formato aqui, ax mais by mais c, que é igual a zero, tá bom? Então, eu vou pegar essa equação reduzida, tá aqui o formato. Vou pegar essa equação reduzida aqui, vou deixar tudo do mesmo, tudo junto, de preferência antes da igualdade. Então, esse menos 1x vai para o outro lado, vou usar o simétrico dele, e o mais 5 também para o outro lado, vou usar o simétrico dele. A equação ela vai ficar assim. Menos x, simétrico, mais x. O y já era mais, não mudou de lugar, permanece. Mais 5, simétrico, menos 5, que é igual a zero. Então, na realidade, o que a questão está pedindo é isso aqui, tá bom? Pegar essas duas equações e deixar na forma geral. Está aqui a nossa resolução. X mais y menos 5 igual a zero. Obtivemos aqui os coeficientes angular e linear para facilitar na nossa revisão, para nós podermos chegar na construção do gráfico, tá bom? É a nossa equação paramétrica, a forma reduzida da nossa equação, nosso coeficiente angular e o coeficiente linear, né? Então, vamos aqui para o ciclo trigonométrico. Centro do ciclo, reta tangente, valor positivo do zero para cima, valor positivo do zero para baixo. Então, vamos entender. Nosso coeficiente angular deu menos 1. Muito fácil, né? Então, vejamos que a tangente de 1 é 45 graus, tá bom? Então, vamos localizar aqui no ciclo trigonométrico. 45 graus. Então, partindo do centro à extremidade do arco, eu tenho um ângulo, esse ângulo é de 45, e a tangente, ela tem que partir do centro, tocar a extremidade do arco e tocar a reta tangente. No caso, quando ela toca a reta tangente, o que nós temos que observar? Nesse caso do 45, é um caso especial, observe que esse ponto que toca a reta tangente, ele está na mesma altura do raio do ciclo trigonométrico, ó. O raio, ele liga o centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência. No ciclo trigonométrico, esse raio é 1. Então, isso quer dizer o quê? Que a tangente de 45, que é esse espaço aqui de azul, é 1. 1 positivo, tá bom? Só que no nosso caso, nós estamos trabalhando com coeficiente de menos 1. Então, vamos agora, para facilitar a nossa visualização, construir um mesmo arco no sentido horário, que é o sentido negativo, de 45 graus, tá bom? E aí nós temos um arco com extremidade de 45 graus no sentido horário, que é o sentido negativo, certo? Partindo do centro, tocando a extremidade desse arco e tocando na reta tangente, você obtém essa tangente aqui. Que ela está na mesma linha do raio, o raio também é 1, né? Só que um negativo, tá bom? Então, tá aqui a nossa tangente, essa parte azul aqui. Então, o que nós precisamos compreender, né? Precisamos compreender que a tangente de menos 45 é menos 1.
Se nós considerarmos o ciclo trigonométrico todinho, que é 360, e esse pedaço aqui, que é 45, já que ele é negativo, subtrairmos 360 de 45, vamos obter 375. Isso nos leva a crer que a tangente de menos 45 e a tangente de 315, né? Vamos obter um arco de 315 graus, digo melhor, né? Então, isso nos leva a crer que uma tangente de menos 45 graus e a tangente de 315 graus também é a mesma, né? No caso, menos 1. Aproveitamos aqui, ó, se nós vimos em linha reta, estaremos no segundo quadrante. Então, todos os valores de 0 a 180 no segundo quadrante, passando pelo centro do ciclo trigonométrico tocando na reta tangente, também vai tocar na parte negativa. Então, tangente de arcos do segundo quadrante de 0 a 180 e do quarto quadrante de 270 a 360 são negativas, tá bom? Então, aqui só para mostrar que os triângulos AOM e BOM são congruentes, né, que eu já falei para vocês, pelo caso lado, ângulo e lado, e para nos provar que os ângulos correspondentes são congruentes, que é 45. 45 aqui, 45 aqui. Só que aqui é 45 positivo e aqui é 45 negativo, né? Então, eu tenho tangente de menos 1, coeficiente angular, é igual a M é igual a tangente de um ângulo, tá certo? Então, a tangente desse ângulo tem que ser menos 1. Então, qual é a tangente? A tangente de 315 graus ou de menos 45 graus. Também vai ser menos 1, tá bom? No gráfico, você tem que entender o seguinte, que esse coeficiente angular, ele é negativo. Então, a função, a reta, ela tem que ser decrescente, tá bom? Como é decrescente, Léo? Decrescente é assim, ó. Você aumenta valores para x e, ao mesmo tempo, os valores para y diminuem. Se eu aumentar esse x para cá, esse y vai diminuir. Então, isso é decrescente, tá bom? Então, eu tenho aqui um ângulo de menos 45, ou, se você preferir, um ângulo de 315 graus, tá certo? Que vai dar a tangente de menos 1. Essa reta ela vai tocar o eixo y em um ponto. Esse ponto é o meu coeficiente linear, que é o n, no caso, o 5. Ok? Então, nós concluímos aqui o item D e também a questão 31. A próxima questão, também da página 106 do nosso livro didático, é a 35. Ela diz assim, dada a reta que tem a equação 3x mais 4y igual a 7, determine o seu coeficiente angular. Então, essa questão aqui, ela está de graça, né, gente? Então, nós temos a equação 3x mais 4y igual a 7. Então, para obtermos o que nós estamos tendo aqui, nós temos uma equação, embora ela esteja misturada, esse formato aqui, a equação geral. Por quê? Porque você tem o valor de x, né? Você tem valor para y e você tem valor para c. Então, a variável x e os números que estão multiplicando essa variável, que é o coeficiente angular, a variável y e o número que está multiplicando essa variável e o número sem variável nenhuma, que é o c. Então, você tem uma equação geral, certo? Agora ela esteja aí um pouco desarrumada, mas como você tem esses valores, você tem a equação geral. Então, se ele quer o coeficiente angular, você vai ter que ir para esse princípio aqui, ó, equação reduzida, aonde o y está isolado, tá bom? Então, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos pegar essa equação e isolar o y. É a primeira coisa que nós temos que fazer para encontrar a resolução da questão. Então, isolando o y, está aqui, ó, 4y igual. O 7 já está depois da igualdade, ele não vai mudar nada, mais o 3x aqui, ó, como ele é mais 3x, e eu quero considerá-lo depois da igualdade, vou usar o simétrico dele, que vai dar menos 3x, né?
Estamos quase lá, gente, quase chegando na resposta. Perceba que aqui você precisa dar um jeito matematicamente correto de deixar o y sozinho. Então, se você lembrar que um número dividido por ele mesmo é igual a 1, então você vai dividir todos os termos pelo número que está multiplicando o y, porque você quer deixar o y só. Então, quando você fizer isso, né, o número que está multiplicando o y é o 4. Então, eu vou cancelar o 4 da parte de cima, que é o numerador, com o 4 da parte de baixo, que é o denominador. Vai ficar só o y, né? Então, 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes y é y. Então, nós vamos ter essa equação aqui. Y igual a menos 3x sobre 4. Veja que eu só fiz inverter aqui, já visualizando a questão melhor, arrumando, né? Ó, não mudei nada, só inverti. E 7 sobre 4. Então, está aqui a nossa equação reduzida. Por que eu tenho que deixar na equação reduzida? Porque a questão está pedindo o coeficiente angular. E o número, o valor que multiplica o x é o coeficiente angular, certo? Que está na equação reduzida, a forma mais fácil de visualizar o coeficiente angular, tá bom? Então, vamos aqui. Então, meu coeficiente angular é o número que está multiplicando o x. No nosso caso, o menos 3 sobre 4. 3 dividido por 4 dá 0,75. Como ele já é negativo, menos 0,75. A questão não pede. Aqui nós já resolvemos a questão. Mas, vamos aproveitar a oportunidade. Então, quem é o meu coeficiente linear? 7 sobre 4, que dividindo vai dar 1,75. E encontramos o coeficiente angular que a questão está pedindo, né? E aí nós vamos agora traçar o nosso gráfico só para fazer uma revisão, né? Então, aqui é a equação 3x mais 4y igual a 0. A equação reduzida, y igual a menos 3x sobre 4 mais 7 sobre 4. Nosso coeficiente angular, menos 3 sobre 4, que é a mesma coisa que menos 0,75. Só dividiu 3 por 4. E o coeficiente linear, que é 7 sobre 4, que é igual a 1,75. E aí nós vamos construir nosso gráfico. Primeiramente, vamos para o ciclo trigonométrico. Tangente, do 0 para cima, valores positivos, do 0 para baixo, valores negativos. Traça-se um arco aqui, né? Esse arco de 37 graus. Por que 37 graus? Porque a tangente de 37 é aproximadamente 0,75, tá bom? Então, traçamos aqui o raio partindo do centro, tocando a extremidade do arco de 37. E a tangente, geometricamente falando, para você encontrar, você tem que satisfazer 3 condições. 3. Primeiro, partir do centro. Segundo, tocar a extremidade do arco. Terceiro, tocar a reta tangente. Então, ela vai tocar a reta tangente aqui. Então, aqui será essa parte azul, a tangente de 37 graus, que é aproximadamente 0,75. Como o nosso coeficiente angular é negativo, vou pegar esse mesmo arco aqui de 37, no sentido anti-horário positivo, vou construir no sentido horário negativo. Então, tem um arco de menos 37, traçando o raio do centro do ciclo trigonométrico, passando pela extremidade de menos 37, né? Então, tenho aqui um ângulo de menos 37, dando continuidade, tocando a reta tangente. Eu tenho aqui a tangente de menos 37. Se nós considerarmos que o ciclo trigonométrico ele tem 360 graus e que esse arco aqui ele tem menos 37, quando você subtrair 360 de menos 37, vai dar 323. Tá bom? Então, a tangente de menos 37 de 323, ela é a mesma, que vai dar menos 0,75. Se nós continuarmos aqui, nós estaremos no segundo quadrante. Todos os valores compreendidos entre 90 e 180, segundo quadrante, passando pelo centro, tocando a reta tangente, também vai ser na parte negativa. Tá bom?
Então, vejamos. Então, aqui, gente, é apenas para justificar os arcos de 37 graus positivo, 37 graus negativo, né? Então, você tem aqui o triângulo AOM e o triângulo OBM. Eles são congruentes, pelo caso lado, ângulo e lado. Então, se aqui é 37, aqui também vai ser 37. Só que 37 positivo, sentido anti-horário, 37 negativo, sentido horário. Então, vejamos. Então, nosso coeficiente angular é menos 0,75. Para encontrar o coeficiente angular, você tem que encontrar a tangente do ângulo considerado, que é o que eu estou explicando aqui. Então, a tangente de um ângulo que dá menos 0,75 é a tangente de menos 37 ou a tangente de 323. Também temos uma outra tangente aqui no segundo quadrante, que vamos obter esse mesmo valor. No nosso caso, não convém, no momento, a gente calcular, mas só para deixar registrado que também temos essa tangente aqui, tá bom? Então, construindo o gráfico, lembrando que o nosso coeficiente angular ele é negativo, então a nossa reta ela tem que ser decrescente. Decrescente significa dizer que você vai aumentar os valores de x e automaticamente diminuir os valores de y, certo? Então, aqui nós temos, nesse sentido horário, nosso ângulo de menos 37, no sentido anti-horário, nosso ângulo de 323. Então, está aí o nosso gráfico, né? A questão, repetindo, ela só pede o coeficiente angular, que é menos 3 sobre 4, ou menos 0,75, mas nós estamos aproveitando a oportunidade para dar o coeficiente linear e também para construir o gráfico da reta, tá bom? E aí, gente, a gente não pode esquecer o seguinte, que essa reta aqui, ela toca o eixo Y. Ela toca o eixo Y nesse ponto. Esse ponto aqui, na realidade, é o N, o coeficiente linear, tá certo? Que no nosso caso vai ser 1,75, tá bom? Então, essa seria a construção do nosso gráfico. Vamos à próxima questão. Ainda na página 106 do nosso livro didático, nós temos a questão 36. Essa questão, ela diz assim, determine a equação da reta de coeficiente angular m igual a menos 2 e que intersecta o eixo y no ponto A, 0 e menos 3. Essa questão, ela é uma questão muito fácil, certo? Ela é uma questão muito fácil para quem domina o conteúdo. Para quem não domina, não vai saber resolver essa questão, tá certo? Então, vejamos. Vamos lá. Temos, primeiro, vamos relembrar que é a equação reduzida da reta, tá certo? Y igual a m, que multiplica x mais n. Quem é o nosso m? A questão já está nos dando, que é o menos 2. Quem é o nosso n? Nós não sabemos. Precisamos saber para poder construir o gráfico, certo? Ele pede, determine a equação da reta de coeficiente angular, né? Então, precisamos saber para construir a nossa equação e, consequentemente, construir o gráfico, né? Vejamos. Então, vamos aqui para o ciclo trigonométrico, para nós entendermos aqui algumas coisas. Tangente, do zero para cima positivo, do zero para baixo negativo. Temos aqui um arco, tá certo? Esse arco é de 63,5 graus. Por quê? Porque a tangente de 63,5 ela é aproximadamente 2. Tá bom? Então, eu vou delimitar o raio, né? Partindo do centro, passando pela extremidade do arco. Eu já tenho um arco de 65,3 e vou dar continuidade. Eu vou tocar a reta tangente. No que eu tocar a reta tangente aqui, então as três condições para traçar a reta tangente, gente.
partir do centro, tocar a extremidade do arco, tocar a reta tangente. Esse espaço aqui é a minha tangente de 63,2 graus, 63,5 graus, digo melhor, que no caso vai dar 2, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou construir, esse aqui está no sentido anti-horário, no sentido positivo, eu vou construir no sentido horário, que é o negativo, um arco também de 63,5 graus. Só que esse arco ele vai ser negativo. Então, partindo do centro, tocando a extremidade, tocando a reta tangente, aqui eu obtenho uma tangente de menos 63,5, que no nosso caso vai ser menos 2. Se você considera o ciclo trigonométrico, novamente, 360 graus, menos os 63,5, você vai obter 269,5. Isso quer dizer que a tangente de menos 63,5 e a tangente de 269,5, ela é a mesma, que é menos 2. Essa tangente aqui, ela tem um correspondente aqui no segundo quadrante também. Está entre 90 e 180. Nós não vamos calcular isso aí, tá bom? Não vem ao caso. Tá certo? Então, eu sei, aqui é só para justificar, né, a congruência dos arcos do triângulo. Então, eu sei que meu coeficiente angular é menos 2. Então, para obter o coeficiente angular, eu preciso saber da tangente. No caso aqui, eu já estou dando a tangente, que é 63,5 aproximadamente. Então, a tangente de algum arco é igual a menos 2. Então, a tangente de 63,5 negativo ou 269,5 positivo é igual a menos 2. Na construção do gráfico, você tem aqui o plano cartesiano. Essa tangente ela tem coeficiente angular negativo, então ela também é decrescente, né? Como assim, Léo? Na medida que você aumenta valores para x, você diminui os valores de y, né? No eixo das coordenadas, das ordenadas, né? Que é o eixo y, do zero para baixo são negativos. Quanto mais longe do zero, menor é o valor, né? Então, você tem um ângulo aqui de menos 63,5 no sentido horário, né? E no sentido anti-horário tem um ângulo de 269,5. Tudo bem. Essa reta, ela tocou o eixo Y. Ela tocou aonde? Ela tocou o eixo Y no menos 3, que é o ponto A. A questão está me dando o ponto A. Ela diz que intersecta o eixo Y no ponto A, 0 e menos 3. 0 de x, menos 3 de y. Então, o ponto que ela toca y, na realidade, é o nosso n, né? Então, lógico que se você compreende a questão, você não vai fazer todo esse processo aqui, você não vai pensar tudo isso. Você vai saber que esse menos 3 aqui é o ponto que toca o eixo y, certo? Então, você já tem aqui, tá certo? O coeficiente angular, que é menos 2, e o coeficiente linear, que é menos 3. É o suficiente para formar a equação. Y é igual a menos 2x, coeficiente angular multiplica x, menos 3, coeficiente linear. Tá bom? Então, você também poderia simplesmente construir o plano cartesiano, localizar o ponto A, traçar uma reta, sabendo que o coeficiente angular aqui é negativo, independente desse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ele não te interessa, porque tu só quer, realmente, a questão só quer de ti a equação reduzida. Mas a gente aproveita a questão para poder fazer uma revisão geral, né? Então, na verdade, nós chegamos ao fim da nossa aula, né? E esperamos ter contribuído para a sua aprendizagem e até a próxima oportunidade, se Deus quiser e permitir.